Quem não se lembra de ter ouvido em algum momento histórias curtas com personagens que são animais? Certamente você já ouviu a história da cigarra e a formiga. Esta é uma fábula muito conhecida. Hoje falaremos sobre elas, as fábulas. Mas antes de darmos início ao nosso vídeo, desce ali e se inscreva para ser o primeiro a receber as novidades aqui do canal Área do Conhecimento. E não se esqueça de nos dar aquela moral clicando em curtir. Agora vamos ao que interessa. As fábulas são narrativas que constroem um ensinamento, uma moral. Fábula é um gênero do tipo narrativo, muito popular e apreciado por pessoas de diferentes idades. Nascida da tradição oral, o próprio nome remete a histórias contadas e passadas de geração para geração. Mesmo que tenham sido desenvolvidas por Êxopo, acredita-se que as fábulas surgiram antes dos gregos. Provérbios sumérios, escritos há cerca de 1500 anos antes de Cristo, já compartilhavam semelhanças com as fábulas gregas. Esses provérbios já incluíam em suas narrativas animais antropomórficos, ou seja, animais com características humanas. Esses provérbios também possuem uma lição de moral e as narrativas também eram curtas e diretas, e possuíam uma moral no final da história. Só muito tempo depois é que as pessoas se habituaram a separar a moral do início ou no fim da fábula, a fim de deixar claro para o leitor a mensagem que a história quer passar. Foi na antiga Grécia que Êxopo propagou oralmente as falas. Apesar dessas histórias terem sido passadas da tradição oral para a escrita, algumas características prevalecem até os dias de hoje. Ou seja, as histórias sempre se utilizaram de animais que reproduzem comportamentos humanos, principalmente a fala. A mímica que os animais nesses contos fazem em relação aos humanos é proposital e tem, na maioria das vezes, o objetivo de ressaltar os bons ou maus comportamentos humanos. Entretanto, algumas vezes os personagens ainda preservam algum comportamento próprio da sua origem animal. Além de serem usadas para propósitos educativos, na Grécia, as fábulas de Êxopo surgiram numa época em que a liberdade de expressão era limitada. Era então comum usar as histórias para criticar as formas de governo sem represálias. Toda fábula possui algumas características. Vamos ver quais são? A fábula é sempre uma narrativa de caráter ficcional. Os animais que são personagens possuem características humanas, como a ganância, a preguiça, a inveja, a sabedoria, a astúcia, entre outros. Por meio dessas características, as personagens movimentam-se e a história desenrola-se, levando à construção de um ensinamento, ou a moral. A função das fábulas é levar as pessoas a refletirem sobre o comportamento em sociedade. As fábulas podem ser escritas em prosa, texto em parágrafos ou em versos. Os títulos geralmente fazem referência às personagens, e o tempo e o espaço relacionam-se ao habitat delas. A linguagem é simples, objetiva e direta, e pode haver alguns diálogos. As fábulas também possuem uma estrutura que deve ser observada. É importante lembrar-se de que ela deve ter uma estrutura mínima de começo, meio e fim. No início, nós devemos apresentar as personagens e descrever em que situação elas estão vivendo. No meio, nós desenvolvemos o texto de forma que as personagens interajam em torno de uma situação. No fim, criamos um final surpreendente que gere a reflexão dos leitores sobre um ensinamento, uma moral, a qual aparece no final do texto geralmente. As temáticas das fábulas são variadas e ligadas às características que os animais representam. A coruja, a sabedoria, e a raposa, a astúcia. Alguns dos principais escritores de fábulas são Êxopo. Foi um escravo que nasceu em Nésabar no ano de 620 a.C., falecendo em Delfos em 564 a.C. Ele foi um escritor da Grécia Antiga, a quem são conferidas várias fábulas populares.
A ele se atribui a paternidade da fábula como gênero literário. Jean de La Fontaine. Nasceu em uma pequena cidade francesa em 1621, estudou teologia e direito em Paris, mas seu interesse sempre foi a literatura. Em 1668 foram publicadas as primeiras fábulas, num volume intitulado Fábulas Escolhidas. O livro era uma coletânea de 124 fábulas, dividida em 6 partes. Várias novas edições das fábulas foram publicadas durante a vida do autor, e a cada nova edição, novas narrativas foram acrescentadas. Em 1692, La Fontaine, já doente, converteu-se ao catolicismo, e a última edição de suas fábulas foi publicada em 1693. Jean de La Fontaine morreu aos 73 anos no ano de 1695, em Paris, na França. José Bento Renato Monteiro Lobato, popularmente conhecido apenas por Monteiro Lobato, nasceu em 1882 na cidade de Taubaté, em São Paulo. É famoso pela criação das histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo, mas o que poucas pessoas sabem é que ele também foi autor de fábulas. No ano de 1922, ele lançou o livro Fábulas. Neste livro existem diversas fábulas de Êxopo e de La Fontaine. Monteiro Lobato comenta e até faz algumas críticas das histórias, além de escrever os seus próprios títulos, como A Coruja e a Águia, O Pastor e o Leão, entre outros. E aí? O reino das fábulas é muito interessante, não acha? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixe aqui o seu comentário nos contando o que achou e não esqueça de se inscrever no canal e curtir esse vídeo para nos dar aquela forcinha. Fiquem bem e até a próxima! Tchau, tchau!